Olá pessoal, meu nome é Luiz Augusto e hoje aqui eu vou tentar apresentar um pouco do meu trabalho, né? É um livro sobre álgebra linear que eu comecei a escrever antes da Covid, né? Eu tive que parar, porque essa é a primeira vez acho que em uns 3 anos que eu abro ele, e eu achei que seria uma boa hora eu apresentar para a galera, né? Então vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Simbologias matemáticas e lógicas mais recorrentes, relações entre conjuntos e arrays de forma programática, introdução ao JavaScript, objeto Canvas, relações trigonométricas, vetores e diferenças entre álgebra escalar e vetorial, produto escalar, produto vetorial, produto misto, matrizes e suas aplicações na computação gráfica, resolução de sistemas lineares, regressão linear, animação com objeto Canvas e Request Animation Frame, eventos e listeners, né, para controle de teclado e mouse, algoritmo do pintor, transformações em bases canônicas de rotação, escala, translado, tratamento de choque de 2D e 3D, desenvolvimento de jogos em 2D e 3D. Exemplos com diversos códigos-fontes para jogos em 2D e 3D. Os requisitos, vamos lá. Existem os requisitos, né? Eles são básicos para esse trabalho. Filhinho, vamos lá, colabora, velhinho. Tá. Os requisitos é um computador com bloco de notas, ou GDIT, e um navegador, internet. É recomendável para refinarmos as pesquisas, mas é opcional. Conhecimento sobre o que são funções, funções de primeiro e segundo graus. Vontade. O espírito tem vontade, o corpo vale. Quando o espírito tem vontade, o corpo vale por 10. Bom, vou falar aqui também um pouco do que não veremos aqui, né? A gente não vai ver algoritmo de traçado de raios, a gente não vai ver método de transformação do objeto Canvas, pois nós faremos isso daí manualmente com o auxílio de vetores e matrizes, que são o foco principal de nosso estudo, ou seja, a gente vai trabalhar isso visualmente, né? Se a gente for utilizar a forma como o Canvas trabalha dentro do navegador, a gente não ia estudar matemática, né? Porque lá dentro já está tudo prontinho, bonitinho. Então o foco aqui da gente é a gente construir os nossos métodos, né? Equivalentes aos que já estão lá dentro do componente Canvas do navegador, né? Então, nós não nos aprofundaremos em transformações em bases canônicas, não veremos programação server-side, né, nem back-end, né? Que é a mesma coisa, né? Ou seja, não é para servidor, isso aqui é para quem quiser trabalhar com front-end, né, que é o JavaScript, né? E a matemática, né, a plotação de gráficos, né? Apenas JavaScript do lado do cliente. Não falaremos de IDEs, ambiente de desenvolvimento, dando a chance para o leigo trabalhar apenas com bloco de notas e o navegador. Não veremos cônicas, não veremos HTML. É presumido que você já tem algum conhecimentozinho, né? Mas não é complicado. Com uma pesquisazinha você consegue fazer uma div, uma table, alterar as cores das fontes, o background, né, o fundo, e não falaremos sobre softwares de simulação. O usuário poderá vai aprender a realizar as plotagens equivalentes apenas com JavaScript. Tá, eu não posso deixar de falar também das minhas referências, né, bibliográficas, né, porque depois que eu fechar essa aba aqui, a gente não vai voltar mais, né? Então, eu vou aqui direto nas referências bibliográficas, né? Porque são interessantes, né? Isso aqui, depois de tudo que eu estou passando, a gente vai ver pontualmente mais à frente, né? Mas é interessante, né?
porque eu tive um embasamento, acredito que bom para chegar. Eu estou satisfeito com a forma como eu tenho desenvolvido meus trabalhos, né? Eu chego aos resultados, né? E é graças a à leitura, né? Eu, apesar de não ter, de ter ido à faculdade e feito um curso de 2 anos de matemática, eu não consegui concluir por questões da vida. A gente tem que trabalhar e fazer outras coisas, mas eu nunca deixei de estudar, né? Eu sempre gostei muito de ler, principalmente sobre matemática, né? Então eu guardei alguns alguns desses livros, né? E venho aqui mostrando, né, as minhas referências bibliográficas, né? Todos esses livros aqui, ó, todos esses foram os locais que eu utilizei para embasar todo o meu trabalho, né? Foi muita internet, incluindo até alguns vídeos que eu tenho aqui no meu perfil, né? Que são os vídeos que eu gosto de... Os vídeos que eu gosto, eu coloco, faço questão de, pro- eh, de propagar o trabalho, né, das pessoas quando ele realmente é bom, né? Quando eu vejo algum valor, algum significado. Bom, eu espero que vocês possam ter visto, né, onde que eu comecei, é daqui que eu comecei todo o meu trabalho, né? E vale a pena dar uma olhada em cada um desses livros, eu garanto, ó. Eu não formei, mas eu garanto que com esses livros, se você tiver a oportunidade de lê-los e entendê-los, você vai ter o equivalente a um curso de ciência da computação. Não é claro, não é completo. Aqui eu digo um curso focado mais para computação gráfica, né? Não é completo hoje. Aqui eu não vou falar de traçado de raios, mas ele é muito útil para plotagem de gráficos, né? Na matemática. A partir disso daqui, uma pessoa leiga, comum, deve conseguir desenvolver seu próprio softwarezinho, né? Equivalente a esse que eu estou querendo apresentar. Bom, sobre a obra, né? Com a ajuda da programação na linguagem JavaScript, eu tento criar algo divertido, né? Para ensinar matemática e a programação, fazendo programas e jogos em 2D e até 3D, né? O objetivo da introdução dessa introdução à computação gráfica é demolir qualquer dificuldade dos nossos alunos em vetores e matrizes. Também faremos um breve resumo de derivadas integrais e aplicaremos suas utilidades no campo da computação gráfica, demonstrando quanto matemática pode ser interessante. Como a intenção dessa obra não é ser maçante, focaremos no essencial, que é aquilo que despertará o aluno para jornadas mais longas. O importante agora é mostrar o caminho das pedras. Requisitos, né? Bom, eu falei um pouquinho dos requisitos ali, mas eu vou falar mais um pouco aqui dele, né? Bom, é necessário sabermos agora se temos a permissão de salvar e executar um tipo de arquivo. Façamos um teste. Você pode abrir o bloco de notas ou o Gedit e escreva o seguinte conteúdo. Aí se vocês pausarem o vídeo e quiserem copiar, esse daí é o trecho que a gente pode testar se o computador de vocês consegue salvar com uma extensão, que é esse finalzinho aqui, ó. Tá vendo? A gente precisa desse finalzinho HTML nos arquivos que a gente vai salvar. Bom, se vocês não conseguirem salvar, aí a gente tem que executar alguns determinados passos, né, que é como eu cito aí. No caso, eu vou tentar aqui lembrar de cabeça, que é algo que, como eu estou usando o Linux, mas geralmente você vai ter esse tipo de problema no Windows, né? Mas hoje, graças a Deus, tem a barra de o painel de controles e ele permite a pesquisa. Se você pesquisar por
mostrar tipos de arquivos conhecidos e, e permitir, né, a visualização de arquivos permitidos nesse lugar no painel de controle. Você vai conseguir ter a permissão para salvar as extensões dos arquivos, né? Bom, aí está escrito, né? Quem quiser pode pausar o vídeo e dar uma lida, e eu vou seguir adiante com essa parte, porque esse vídeo vai ficar bem demorado. Para alguns sistemas operacionais é fácil obter permissões, e o tópico dos apêndices é onde trataremos isso, permissões para trabalhar com HTML e JavaScript. É isso que está no livro, vamos lá. Vamos lá, está lá no apêndice. É aquilo, como eu falei, você tem que falar com o supervisor do computador para você ter esse tipo de permissão, né? No caso, provavelmente é Linux, ou onde você tiver essa... Se você não tiver esse tipo de acesso, você vai ter que pedir alguém para ter essa permissão, e ele provavelmente vai permitir, porque não é algo muito... Isso não é algo, como se diz, que possa prejudicar. Como é só JavaScript, não vai ter gravação de arquivos depois que você... É só você que vai ter autorização de ler e gravar, né? Tá, então vamos seguir adiante. Portanto, ao tentar executar o arquivo, se você não conseguir visualizar nada, então é porque errou alguma coisa ou porque não tem as permissões do administrador do sistema, né? No caso é porque você não conseguiu salvar o arquivo de forma correta, né? Então, a gente só está falando desse tipo de código dentro do arquivozinho que você tem que salvar lá dentro. Bom, esse é dos erros, tá? Aqui eu estou falando, então vamos falar agora o que são esses 4 tipos de arquivos com os quais iremos trabalhar. A gente pode ter 4 tipos de arquivos, né? O HTML, um JS, né, que é a extensão, né? A extensão HTML, a extensão JS, a extensão NPEG, né? No caso PNG, né? No caso é um tipo de arquivo de imagem, ou o MP3 ou o MP4 para um arquivo de áudio, né? Então vamos entrar aqui com vídeo, não por enquanto. Quem sabe um dia no próximo livro ou numa próxima oportunidade. Bom, eu sugiro que leia também o que é necessário para trabalharmos com JavaScript nos apêndices, né? Isso daqui é por isso que eu falei dos apêndices, né? Principalmente no site sobre JavaScript, né? Se você pesquisar JavaScript, você vai encontrar diversos... Se pesquisar no Google por JavaScript, você consegue encontrar diversos sites ensinando, né? Tá, vamos falar agora da tela do monitor. A tela do monitor é composta por pixels, né? É um quadriculado bem grande. Os pixels estão alinhados em linhas e colunas. No JavaScript, o objeto canvas vem pronto e é o nosso intermediário entre esses pixels e nós. Então, tem um objeto lá, ele é um tipo de objeto HTML, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o códigozinho que eu disponibilizei aqui. E no Canvas, né, cada pixel é representado por uma estrutura, ó lá, ó, matricial de 4 bytes, ó, que vai de 0 a 255. O que é em hexadecimal? O que em hexadecimal significa de 0 a FF. Isso quer dizer que é de 0 a 15 vezes 15, né? Essa estrutura é chamada de RGBA, pois a primeira posição é responsável pela cor red, vermelho, e a segunda G, green, verde, né? E a terceira B, blue, azul. E a última, o A, o alfa, onde o alfa representa o nível da transparência. Quando os dois últimos caracteres são ignorados, a gente retira totalmente qualquer transparência. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, a gente pega esse código, se você
tiver aí com um bloco de notas e conseguir salvar com a extensão HTML, é isso daqui que a gente vai precisar para a gente conseguir plotar isso daqui, ó. Você tem que conseguir plotar isso daqui a partir desse tipo de código aqui, ó. Bom, aqui embaixo eu falo, né, o que é que significa cada linhazinha, né. Tá. Ali, ó, o mais importante é o Move To. É o mais importante. Esses aqui, ó, são próprias para, por exemplo, aqui, ó, o widget, ó, é o tamanho da tela. Tá tudo comentado aqui, ó. Ó, adicionar o campus aqui, ó. A gente tem um objeto, ó, body, dentro do documento, que é tudo isso que tá aqui, ó. Toda essa telazinha aqui do navegador. Então, quando a gente dá o tamanho, ó, a gente dá um tamanho, a gente coloca dentro do body, ó, o objeto canvas, que é esse daqui. Aqui eu crio o objeto canvas, ó, e aqui eu coloco a largura dele, ó, o width dele, ó. Essa é uma forma. Tem uma outra forma que é via style, ou CSS. Você pode procurar HTML styles, que você vai entender. Então, aí aqui depois de eu criar um objeto canvas, ó, eu pego aqui o contexto dele, ó, é onde que vai estar a nosso quadriculadozinho da tela, onde tem cada pixelzinho dentro do canvas. A gente precisa desse objeto CTX, porque aqui, ó, a gente vai, depois da gente adicionar ele dentro do corpo body, a gente vai pegar aqui, ó, ctx.fillStyle. A gente vai pôr uma cor, ó. Aqui eu pus uma cor no formato, que é aquela que a gente falou mais acima, ó. RGBA, ó. Então aqui eu pus essa cor e aqui, ó, plotei na tela cinza, ó. E agora aqui, ó, CTX Fill Rect. E aqui, ó, eu fiz uma reta, ó. Peraí, é um retângulo, desculpa. Eu fiz um retângulo rect. Ele começa aqui, ó, no ponto 0, 0 e termina lá, ó, lá embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ele tem a cor, ó. Ele tem a cor cinza, ó. Então eu tô pondo uma cor cinza. Esse daqui, ó, é com que ele vai preencher, ó. Então, o meu retângulo. Então primeiro ele determina qual a cor e depois ele joga aí ele prepara a dimensão e aí depois, ó, ele faz um contornozinho, ó. Opa, esse daqui é uma. Tá. Aqui ele imprime, ó. Aqui ele vai ó. Aqui ele tá pegando a cor com que ele vai fazer esse cinza. Esse aqui é da cor cinza e depois finalmente ele pinta a tela com um retângulo. Aí aqui, ó, eu tenho que mudar, ó, meu CTX, ó, para uma cor, ó. O stroke style, porque stroke style é para cor de linha. Então aqui era para um objeto fechado, sabe? Um fio rect, é um fio retângulo. Isso daqui é próprio do CTX, ele já vem naturalmente com isso daqui lá dentro embutido. Se você pegar isso daqui e copiar direitinho lá dentro no seu navegador, ou lá no seu bloco de notas e salvar com um final.html, ele vai apresentar exatamente essa imagem. Bom, então aqui, ó. Aqui ele pegou, ó, uma linha, ó. Essa daqui, ó, line width, é a espessura dessa linha aqui. Se eu colocar 2 aqui, ela vai ficar mais grossa. Aí aqui, ó, finalmente, ó, depois que ele faz, que a gente coloca isso daqui, ó, ele inicia, ó, ele vai precisar iniciar o que? Begin Path. Isso daqui é obrigatório sempre que você quiser fazer a linhazinha, porque ele vai estar preparando todo o maquináriozinho lá dentro que ele precisa para fazer o que? Plotar a reta. Ó, ele vai colocar como se fosse agulhinha lá dentro, no ponto 00, e vai fazer a linha até esse ponto daqui. E finalmente, ó, ele prepara e aqui finalmente ele desenha. Se você estiver fazendo isso daqui, você está colocando o quê? Aqui é o início e aqui é o fim da linha.
Então aqui, ó, 00 está aqui e o fim da linha está aqui. E aqui finalmente ele desenha. Aqui você só dá o ponto inicial e o final e aqui ele desenha. Aí se você quiser fazer outra reta, você pode continuar repetindo esse line to. Depois, porque na hora que ele termina de fazer isso daqui, o último valor que ele ficou é como se é o mesmo que você tivesse feito move to. Então você pode fazer uma sequência disso daqui variando isso daqui à vontade. E aí vai apresentar os pontos interligados. Bom, vou dar continuidade aqui. Se você fizer aquilo ali, você vai perceber isso daqui, ó, que muitas dessas linhas são definições de uso do Canvas. A gente não vai conseguir alterar a forma como trabalharmos com os elementos HTML, mas a gente vai poder modificar seus parâmetros. Então, apresentaremos alguns códigos-fontes com exemplos, mas devem perceber que o nosso foco principal será os parâmetros que utilizaremos nessas linhas. Então tá aqui, ó, é aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, ó. Depois que a gente faz um begin path, que é isso daqui, ó, a gente obrigatoriamente tem que ter esse move to. Aí depois que você criou esse primeiro move to, você pode pôr quantos desses aqui quiser antes do stroke. Aí finalmente ele vai desenhar aquele monte de linhas interligadas. E aí se você não quiser que elas fiquem interligadas, aí você vai ter que pôr um move to de novo, que é para pular para o ponto que você quer. Tá, em alguns programas que apresentam gráficos ou imagem, existe o comando para apresentação. Esse comando geralmente é chamado de plot, que é a apresentação de gráficos na tela, né? Então, é o mesmo que plotar um gráfico, é o mesmo que fazer o desenho do gráfico na tela. Todos esses programas devemos preparar as variáveis nas fórmulas que são necessárias à plotagem do gráfico, né? Igual você pegar uma equação, uma fórmula de primeiro, de segundo, terceiro, n graus, você vai e nos computadores ele tem uma fórmula que você vai joga essa fórmula e ele vai plotar o gráfico. A ideia é essa daí. Como podem perceber, o contrário do que ocorre em um plano cartesiano, que quando um y cresce, a função cresce numa tela de computador, o y deve decrescer nas imagens, para as imagens subirem na tela. É isso daqui, ó. No ponto que é o meu zero, tá aqui, ó. O ideal era a gente centralizar, né, e inverter, né? Então a gente vai fazer isso daqui no futuro. Em breve a gente vai arrumar isso daqui. Tá. Em alguns... aqui agora, como a gente pode perceber, o contrário do que ocorre em um plano cartesiano, que quando um y cresce, a função cresce, na tela de computador, y deve crescer para as imagens subirem na tela. Para fazermos uma reta subir do canto inferior esquerdo da tela até o centro da tela, deve-se fazer o parâmetro x e de 0 a canvas width sobre 2, porque o width é aquela largura que a gente deu para o nosso canvas, que é a nossa telinha cinza que estava desenhada, né? A linha, né? A linhazinha, no caso a linha, né? O widget, porque tem o widget, né, da tela, né, que é o cinza, né? Tem o widget da tela que é cinza e tem o widget da reta, né? No caso da reta é a metade do widget do canvas, né? A largura, né? Então, o parâmetro y de canvas height, que é o tamanho, né? Até canvas.height sobre 2. Tá, agora a gente vai entrar aqui nessa parte que eu tô vendo que é melhor eu dividir isso daqui. Então, primeiramente eu vou apresentar os símbolos matemáticos da matemática e do JavaScript, né? Então,
Vou tentar apresentar primeiro uma introdução bem rapidinho sobre como que é a evolução do conhecimento dos conjuntos, né? Para a gente poder ter um bom embasamento para a gente ter uma comunicação um pouco mais formal, né? Então, a humanidade foi construindo os conjuntos numéricos conforme foi evoluindo seu conhecimento sobre números e as operações realizadas com eles. É notável que na matemática os números foram organizados em conjuntos de acordo com a origem de suas operações. Ou seja, podemos construir qualquer conjunto definido por qualquer propriedade que desejarmos. Por exemplo, conjunto dos números primos π, que está totalmente contido no conjunto dos números naturais, ou o conjunto dos números transcendentais, que representam os números que são obtidos por operações sucessivas de soma, subtração, radiciação, potenciação e etc. Outro exemplo é o conjunto dos números complexos C, que representa os números obtidos de radiciações de números negativos. Como vocês podem ver, basta escolhermos as operações e as propriedades para formar um conjunto específico, mas por enquanto vamos nos focar no modelo canônico de conjuntos. Inicialmente surgiu o conjunto dos números naturais N, que definiu apenas inteiros positivos, pois o homem ainda estava aprendendo a contar, né? Depois, provavelmente, com o surgimento do comércio, talvez com os conceitos de dívida, surge o conjunto dos números inteiros, né, que inclui os valores negativos e positivos. E em seguida surge o conjunto dos números racionais que são formados pela divisão de elementos de seus subconjuntos por outros de seus subconjuntos. Finalmente, o conjunto dos números reais que será o conjunto mais importante de nossos estudos. O conjunto real, diferente dos seus subconjuntos, não possui descontinuidade entre seus elementos. Então a gente tem que entender a descontinuidade por buracos na reta que o represente. Vamos supor, imagina que se a gente pudesse... É claro, isso não é possível na matemática, mas como se fosse a gente tem um ponto, o número 1, lá exatamente aquele valor numérico lá na reta R que representa o número 1. Antes do 1, qual que é o primeiro ponto que antecede aquele valor que representa o 1? Então isso quer dizer que é um valor que tende a 1 pela esquerda. E o mesmo acontece lá do outro lado, da direita. Existe um ponto que tende a 1 pela direita. Nesse ponto, né, se a gente imaginar que esse é o último ponto, que isso daí, como os dois estão tocando um ao outro, isso quer dizer que não haveria um buraco. Então é algo equivalente a isso. Mas supondo que não existisse essa esferinha que representasse o ponto mais à direita ou o ponto mais à esquerda, se não existisse ela, então a gente estaria tratando de uma função que é descontínua. Bom, é nesse sentido que a gente está tentando, que a gente vai tentar definir o que é a continuidade e descontinuidade, que são esses buracos numa reta ou numa função. Tá, vamos ver aqui onde que eu parei. É isso daqui, descontinuidades, os buracos na reta. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros n entre 1 e 2 não existe. No caso, é como se fossem duas esferas de raio meio, no caso, né? E não tem uma... E elas se tocariam, por exemplo, né? Elas estariam se tocando, no caso, uma representaria uma esfera de tamanho de diâmetro 1 e iria estar encostada numa outra esfera de diâmetro 2. Então,
Nesse caso, não existe nos números naturais uma esfera que estivesse no ponto 1,5, né? Portanto, a continuidade significa que escolhemos qualquer ponto que seja numa reta que represente o conjunto dos números reais, sempre existirá um ponto que o suceda ou anteceda. Peraí, como que é? Observando um x pertencente ao conjunto dos reais, ó, se a gente imaginar um x que pertence ao conjunto dos reais variando de 1 a 2, percebemos que existem infinitos pontos entre 1 e 2. Portanto, continuidade significa que se escolhermos qualquer ponto que seja numa reta que represente o conjunto dos números reais, sempre existirá um ponto que o suceda ou o anteceda. Isso daqui é sem imaginar que tudo fosse formado por esferazinhas, igual eu sugeri agora, para me referir ao ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita de 1. Então, assim, se A for diferente de B, vai existir um x tal que A é menor que x e menor que B. Entendeu? Então, se o A for diferente de B, isso numa reta, né, no caso, existe x tal que o x está entre A e B. No caso, essa daí é uma forma de dizer, essa é a forma de dizer que o conjunto dos números reais ele é contínuo. A continuidade será uma propriedade mais importante do R, né, dos conjuntos reais, pois a continuidade é uma das propriedades mais importantes do conjunto dos números reais, pois ela nos permite trabalhar com funções que recebem parâmetros, fornecem resultados que podem ser contínuos, desde menos infinito a mais infinito, se assim o desejarmos. Então, assim, eu resumi aqui, eu dei um breve resumozinho de como que são ordenados os conjuntos, né? No caso tem o zero ali, eu incluí o zero, né? No caso, o mais central são os naturais, depois vem os inteiros, depois os racionais e os reais. Eu não incluí aí os complexos e os transcendentais, mas a gente podia também, mas vamos deixar por enquanto assim. Tá. Agora a gente vai precisar saber mais quais símbolos são interpretados pela linguagem de programação, né? Alguns desses símbolos têm origem na lógica e na matemática, por isso seria difícil ensinar um pouco de programação se tivesse um pouco do vocabulário da matemática. Quando quisermos resumir um texto para forma matemática ou quando mostrarmos algum código-fonte com operadores, deveremos saber o que significam. Tá? Definição: qualquer letra maiúscula representa um conjunto. Podemos definir um conjunto como uma letra maiúscula seguida de um sinal de igualdade, chave, elementos e fechando chaves, né? Eu vou mostrar isso daqui. As estruturas de chaves serão utilizadas na matemática para definir um conjunto e na computação para separarmos blocos de códigos que não podem se misturar. Portanto, para descrevermos um conjunto em JavaScript, utilizaremos são colchetezinhos, né? É isso daí. E para exemplo aqui, ó, queria um exemplo. Então aqui, ó, essa aqui é a forma de conjunto, né? Então no caso eu coloquei um conjunto qualquer, eu criei um conjunto qualquer, né? Com valores, no caso 0, depois o 2, depois o 4, 6, 8, uma cadeia de caracteres 15, olha eu aqui. Aí vem aqui. Em JavaScript, devemos representar um conjunto pelos próprios elementos ou pelos nomes das variáveis que contêm os elementos dessa forma. Então a gente tem que ter a variávelzinha, né, que é como se fosse uma caixinha. E aqui é o que eu quero colocar, por exemplo, esse olha eu aqui. Então, aí se eu pegar aqui, ó, isso daqui, ó, dentro do JavaScript, ó,
Olha só, tem uma diferença aqui, ó. Eu quero mostrar uma coisa para vocês antes. Existe uma diferença entre o HTML, né, que ele tem um corpo. Vou subir aqui rapidinho. Ó, esse daqui é um corpo, esse corpo aqui, ó, daqui para cá, ó, até aqui assim, ele é um corpo HTML, ó. E você precisa pôr, ó, isso daqui, ó, esse JavaScript para iniciar um código em JavaScript. Isso aqui, ó, é a partir daqui que ele vai ler toda a programação que a gente. Então, se a gente tiver esse JavaScript aqui, ó, lá dentro, vamos supor que você não vai ter isso daqui, ó. Vamos supor que você não tem isso daqui. Se você copiar esse códigozinho aqui, ó, e colocar aqui dentro, ó, no lugar desse código aqui, o que ele vai fazer? Vamos voltar lá que eu vou explicar. Então aqui, a gente está criando aqui dentro a minha variável, eu coloquei um conjunto de caracteres, e aqui, ó, eu estou criando uma outra variável com o nome de A, que vai ser igual a esse conjunto de elementos aqui, ó. Pode ser numérico. Então, essa é a forma da gente criar conjunto. E essa é a minha forma de criar uma variável. Esse conjunto também pode ser chamado de variável. Então, tudo aqui, ó, que a gente está criando aqui, no caso, é uma variável. E isso daqui é uma função e eu estou jogando aqui o valor de A. Então, o que acontece? Aqui, ó, para eu criar esse conjunto, eu fiz uma... Já estou tentando dar uma ideia de como que tudo funciona. Eu peguei a minha variável, que é esse valor que está aqui, ó, e coloquei aqui, ó, é o nome, ó. Então aqui eu pus o nome da minha variável, o nome da minha caixinha. Ele vem aqui, ó, se eu puser o nome da minha caixinha aqui, ele vai colocar dentro desse conjunto o mesmo que está aqui, ó, que é esse conjunto de string. Olha eu aqui. Então, aí aqui, essa função que ela vai fazer, ela vai abrir uma mensagem na tela mostrando o que está, todo o conteúdo que está aqui. Tá? Então, essa daqui, ó, é só para eu definir o que vai ser um conjunto, né? Aqui na nossa programação. Aqui é a forma como eu crio um conjunto na matemática, usando esse tipo de símbolo. E aqui, ó, é como que faz no JavaScript. Tá, definição 2. Qualquer letra minúscula pode representar um elemento que pertence ou não pertence a um conjunto. Isso na matemática, né? E enquanto o maiúsculo representa o conjunto. Então aqui, ó, a gente geralmente deixa reservada essas letrazinhas com esses traços duplos, né? Elas são estilizadas para o uso da matemática. Então todas as outras, né? A gente pode deixar lá para... A gente vai usar só letras maiúsculas na computação. É a mesma coisa. Tentar. Nem sempre vai ser possível, né? Porque a gente vai precisar fazer certas diferenciações. Mas a ideia é a gente manter a formalidade na matemática também. Tá. Então vamos começar agora. A gente vai falar sobre os símbolos e os operadores aqui. Então, esse primeiro símbolo aqui, em JavaScript, são os valores separados por vírgulas, né? Entre colchetes, é um array, um conjunto. Array, conjunto, para a computação aqui, a gente vai, e a matemática, a gente vai tratar como a mesma coisa. No caso, o array, ele é linear. A ideia de conjunto ela é muito mais espalhada e pode ser até desordenado, como, por exemplo, o conjunto dos números complexos, né? Mas na computação, o array ele é um conjunto ordenado, né? Até porque a gente tem que escolher a ordem que a gente vai pôr dentro do array, né? Tá, vamos seguir. Isso daí dos números complexos, quem sabe no futuro a gente consegue apresentar uma forma melhor, né? Mas por enquanto só serve como um exemplo
de que na computação array a gente aqui vai tratar como conjunto, um conjunto de caracteres ou de valores ordenados. De agora em diante, a gente vai considerar n como o número de valores do array, de forma que um array ou conjunto ou uma matriz linha, um array é o mesmo que uma matriz linha. No caso, vamos supor aqui, de nome C com a quantidade 4 de números, ou seja, se o n for igual a 4, poderá ser dado por C é igual a 1, 2, 3, 7, é um exemplo qualquer. Em matemática, a notação que representa o conjunto C é essa daqui. Tá? Na computação, se a gente quiser pegar o elemento na posição 0, que aqui no caso seria o 1, era só fazer dessa forma, que ele vai entregar, é o mesmo que você pegar só o valor número 1 lá dentro. Então, se você puser um alert C, colchete 0, fecha colchete, na hora que o código for executado, ele vai apresentar o valor 1. O mesmo vai acontecer com o valor 2. Se você puser o 1 aqui. Se você puser 0, 1, 2, 3, se você puser o 3 aqui, o valor que ele vai plotar na tela, se você colocar dentro do alert, vai ser o 7. Se quiser saber a quantidade de elementos do array em um JavaScript, a gente tem que fazer isso daqui, n igual a clength. Que é uma função que dentro, internamente, o próprio navegador vai lá e olha dentro do array quantos são os elementos. É uma programação interna, a gente aproveita essa programação interna para a gente fazer a nossa matemática. Isso daí é a nível de hardware, né? Tá, vamos na próxima. Tá, esse daqui é o nosso símbolo de pertence, né? Dado o conjunto A igual a B, C e D, temos que A pertence a A. Lê-se que A pertence a A. É o mesmo que não pertence, esse outro símbolo. Aqui eu dou outro exemplo, que A não pertence a A, ali, ó, o Azinho não está ali dentro, então o A não pertence ao conjunto A. Esse A não pertence a A. Esse aqui é o símbolo de igual, mesmo que igual a alguma coisa, né? Exemplo, A é igual a B e Azinho é igual a B. Pesquisar a diferença do comparador igual, né? Com o atribuidor de igual nos comandos if e else mais à frente. Isso daqui, ó. Isso daqui é o seguinte. É porque a gente vai ver mais à frente o if e else. E esse valor aqui, ó. Quando a gente faz isso daqui na programação, usando JavaScript, a gente está dizendo que o B vai ser igual a A, o conteúdo de B vai ser igual a A, e o conteúdo do Bzinho também vai ser igual ao conteúdo do Bzinho. Quando a gente coloca isso daqui, ó, a gente vai estar perguntando se o valor do A é igual ao valor do B. Então existe uma diferença aqui, ó, na programação. Então quando você fizer isso daqui, você vai estar só jogando o que tiver lá dentro do valor. Esse daqui vai estar recebendo esse valor aqui. E quando você fizer isso aqui, você vai estar querendo saber se o valor é igual a esse daqui, ó. No caso, vamos ver aqui, ó. Para alguns, ó, mesmo na matemática, algumas pessoas também pode dizer isso daqui, ó. Mesmo que tenha o mesmo significado que define o nome, ó. A gente pode definir, ó. Isso aqui é o mesmo que dizer, ó. O segmento AB tem um nome, ó. É esse daqui, ó. É o nome do segmento AB, tá vendo? Tá. A gente vai ver isso daqui mais à frente, porque isso daqui é um pouco mais complexo. O if e o else a gente tem que falar um pouco depois, porque a gente tem que fazer esses exercíciozinhos, ó, à medida que eles forem aparecendo, igual aqui, ó. Se você pegar isso daqui e substituir o código interno disso daqui, você vai conseguir estudar matemática usando a computação. Vamos lá, vamos continuar. Então, se você pegar isso daqui, ó, e dizer que a minha variável é igual a esse olá, ó, sou uma string não número, tá vendo? Eu coloquei essas aspasinhas, ó. E aqui, ó, eu disse que ele é um número, então 777 é um número.
Então aqui eu vim aqui, minha variável mais, aí ó, abri uma aspa, ó, então aqui vai ter um valor da minha variável, vai vir escrito, olá, sou um string não número, aí vem alert, vai abrir o mesmo que aquilo ali, seguido de agora esse é um número, aí esse daqui é um número, ó, esse daqui é um número, ó, opa, tá acentuado, ó, não era pra tá não, eu esqueci, vocês tirem aí, viu? Esses números aqui igual variável, ó, não acentua-se. Igual aqui também, ó. Agora, da string, os que são valores, ó, esses valores, ó, vocês podem acentuar que não tem problema. Agora, esses aqui que são as variáveis, ó, esses aqui, ó, eles não podem ser acentuados, nem espaçados. Ele tem que ser só um valorzinho, senão o computador não acha, ele se perde. Tá, esse aqui a gente já falou. Agora aqui, o símbolo de maior que. Não é complicado. A é maior do que B. Eu vou seguindo um pouco mais rápido, né? Esses aqui eu acho que se vocês pegarem essa simbologia, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir fazer entender todo o livro, né? Eu tô tentando ser bem. Não deixar faltar nenhum símbolo sem uma definição para que ninguém consiga ficar sem entender nada, né? Então eu vou tentar apresentar esses símbolozinhos aqui mais rápido. O vídeo já está ficando bem comprido. Estou tentando colocar essa parte de símbolos dentro de 1 hora. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Eu vou tentar passar um pouco mais rápido para que vocês possam ler, dar uma pausada. Tá. Aqui, ó, esse é o de conter. Vamos ver se eu acho algum com algum exercício. Ó, para interseção, menos. Então aqui agora eu começo a falar sobre as operações, né? Caso operação de menos ou de mais. Vão ter operações para equações de mais e menos para matrizes, né? A gente vai diferenciando o delta, o que significa um delta, o que significa o símbolo existe, o não existe, o vazio, ou isso daqui, ó. Ó, a gente tem que ficar atento nas formas como a gente escreve, mesmo na computação, porque isso é comum dar erro. Aqui, tá, agora o operador e é um operador lógico e, mesmo que e na nossa linguagem, na língua portuguesa, né? Essa daqui é a forma que a gente escreve. E esse daqui é o ou. Aqui na lógica e aqui é no JavaScript. Aí aqui eu tenho na lógica, né? E aqui no JavaScript. Uma que é uma condicional. Isso daqui é uma condicional, mesmo que implicar em, acarretar em, decorrer, que, causar, gerar, produzir. Veja, vamos ver o exemplo. Ó. Todo A para todo x e y pertencente aos naturais, implica que A mais Y pertence aos reais. Isso daqui é uma condicional. Isso daqui vai ocorrer sempre que for feito nesse sentido. Então, se no conjunto natural tem dois valores, que é x e y, a soma deles, no caso, vai pertencer ao conjunto dos números reais. Simples. É uma condicional. Vamos supor isso. Para todo x e todo y pertencentes aos naturais, implica que x mais y pertence aos reais. Observe que a condicional é verdadeira. Já a próxima, aqui, ó, é falsa. Ó. Pois se a gente fosse lá num outro conjunto que também pertence ao conjunto dos números reais, e a gente pegasse o valor 3,5 e o 4,5, daria 8, que é inteiro. Agora, mas olha só. Se a gente pegasse 3,2 e 4,5,
A soma deles não é um valor inteiro. Tá. Agora, o que é uma bicondicional? A bicondicional, ó, é isso daqui, ó. Esse é um exemplo de uma bicondicional, ó. Vamos supor. É porque isso daqui tem outras formas de explicar isso. Vamos supor o seguinte: você está chegando na sua casa e encontra que a garagem da sua casa está molhada. Vamos supor. E aí você acaba de chegar em casa. Então, o que pode ter acontecido? Se ela for coberta, não foi chuva, vamos supor, não tem vazamento. Ou alguém jogou, né? Ou algum cano estourou, vamos supor. Então é o seguinte: se você tiver a certeza de que você está fechando todas as possibilidades de acontecimento e você verificou que todas essas possibilidades não ocorreram, né? Então não existiria nenhuma possibilidade disso daí acontecer, né? Agora vamos supor, uma acusação. Vamos supor que você faz uma acusação de que alguém foi lá e molhou. Vamos supor que isso fosse um crime. Alguém foi lá e jogou água lá na sua casa, né? E que é a acusação que você está fazendo. Então, o fato da sua garagem estar molhado, ele não implica que tenha sido uma pessoa que tenha jogado a água lá. Pode ter sido o vazamento de um cano, ou algum animal que levou algo plástico que furou e vazou e ele levou fora. Então, podem ter muito, vamos supor, é isso que eu estou querendo dizer, podem ter muitas possibilidades para aquele fato ter ocorrido. E isso daí, apesar de uma pessoa poder ter ido lá, não implica que esse tenha sido o fato ocorrido. Então, muitas vezes eu vejo algumas acusações, algumas coisas assim, até mesmo na política, por exemplo, em que o réu ainda não foi nem condenado, está em julgamento mas tem, por exemplo, a verificação dessas hipóteses, né, dessas provas, né? Então, às vezes acontece muito das pessoas ver hipóteses como se fossem provas, e não é o caso, né? Então, seria bem interessante, né, a gente aqui, nós como povo brasileiro, se a gente quiser viver em paz, tranquilo, sem problema, ofensas, né? Eu recomendo a galera pensar nessas diferençazinhas entre o que é uma condicional, o que é uma bicondicional, o que é um operador condicional e uma estrutura condicional, que é a ideia que eu pretendo mostrar aqui também, né? Isso é importante, até isso é usado no direito, isso é utilizado na lógica, isso daí é utilizado na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Geralmente o cara, quando ele é neurótico, quando ele é paranoico, ele pode estar com algum problemazinho nisso daqui, ó. Então, às vezes você parar para pensar com mais calma, até ouvir uma pessoa, pode ajudar você a não fazer uma besteira. E eu acredito que hoje ó, o problema da humanidade, né, nessas discussões, está bem aqui. Então seria interessante para quem gosta de matemática inicialmente começar aqui. Saber o que implica e o que não implica numa verdade, né? Então eu não sei se eu não posso estender muito, porque senão vai ficar muito grande. Então eu falo de outros símbolos como o mesmo que então e o portanto, que são esses três pontinhos. Implica, né? É o símbolo que indica uma conclusão. Falo do modus tollens, para garantirmos o entendimento do significado da condicional e da bicondicional, suponhamos o caso abaixo. Seja P e V valores verdades tal que R, se somente se P ou Q
tá o quê? Aqui, ó, é a ideia do chuveiro, ó, que eu tava dando, ó. Vamos supor, ó, o chão está molhado. Choveu ou alguém molhou. Então, tá vendo? Ali, ó, vamos supor, nesse caso aqui, é, vamos imaginar que a sua garagem é aberta, né? Então, e você ou choveu, ou se tiver molhado, ou choveu ou alguém molhou, né? Mas aí aqui no caso acho que não seria um exemplo também muito legal, porque se tiver chovido na hora que você chegar, você vai ver que todo o ambiente vai estar molhado. Eu queria pegar um exemplo aqui em que fosse assim, o seguinte, em que você chegasse no ambiente e percebesse uma diferença, né, em que só pudesse ter duas ou três hipóteses, uma quantidade pequena mesmo, só para que fosse entendido que a gente levanta hipóteses, mas nem todas as hipóteses que a gente levanta são o fato do ocorrido, né? Então, para gente considerar que um evento que a gente viu, que um evento que a gente viu, que como a gente sabe que ele ocorreu, a gente tem que primeiro pegar todas as hipóteses, né, para a gente construir uma condicional que a gente tenha certeza, ó, aconteceu alguma dessas coisas aqui, no caso o P ou Q, por exemplo. Aí sim a gente consegue dizer que é porque é igual aquela brincadeira, né? Jabuti não sobe em árvore, né? Alguém foi lá e pôs ele lá, né? Algum bicho, até uma águia pode ter acontecido de ter. É mais ou menos nesse sentido. Vamos supor, o jabuti, a gente tem essa brincadeira. O jabuti não sobe em árvore, mas existem animais grandes como a águia que ela se alimenta de animais como tartarugas e jabutis. Então, se tivesse uma águia grande, seria realmente possível encontrar um jabuti numa árvore. Realmente não é uma coisa impossível. Então, aqui foi uma forma que eu consegui quebrar essa lógica aqui do jabuti, né? A gente também tem que levar em consideração a ideia de um outro animal ter feito isso, como por exemplo um gavião grande, né? Algum tipo de ave de rapina grande ter colocado o jabuti na árvore. Aí somente a partir disso, somente a gente levantando todas as hipóteses é que a gente consegue garantir, ó, é só esse símbolozinho de essa implicação, sabe? Essa bicondicional, né? Porque a primeira é só uma implicação, tá? Aí aqui eu falo um pouco mais, né, da, da lógica, né? De como que a gente trabalha com lógica. Eu espero que vocês gostem, pelo menos eu tenho um pouco de dificuldade para falar por isso que eu busco escrever tudo, porque eu não sei se é da minha cabeça, do autismo, mas para falar é um pouco complicado, porque é uma estrutura mais que tridimensional e a nossa linguagem, felizmente, ela é linear. Então eu tento ser o mais ordenado possível, né, para poder eu mesmo conseguir trabalhar, senão nem mesmo eu consigo. Então, vamos lá, eu falo mais das tabelas verdades, dos conectivos aqui. Aqui agora mostra um símbolozinho do que é, o que não do que é ortogonal, né? O que é paralelo, o mesmo que não é paralelo, o mesmo que perpendicular. Tá? Agora, esse símbolozinho aqui, ó, é importante vocês saberem, ele é o símbolo de incremento de 1. Então, se a gente tiver um var espaço x mais, desculpa, um var espaço, aqui, ó, igual a esse daqui, ó. Se a gente tiver um x é igual a 7, a gente pode incrementar ele, ó. Aqui, ó, como fiz um x mais aqui, ó, quando aparecer aqui, ó, o primeiro valor que aparecer aqui vai ser 8. Depois aqui, ó,
vai ser 9 e aqui vai ser 10. Bom, se vocês pegarem aqui, ó, como eu mostrei anteriormente, vocês vão conseguir confirmar as previsões, né? Ah, é aqui, ó. No caso aqui vai ser 8, aqui 9 e 10. E aqui, ó, como ele está fazendo depois, primeiro ele vai fazer o 7, vai apresentar o 7 aqui primeiro, depois o 8 e aqui o 9. Aqui, como eu estou colocando esse mais antes, né? Ele vai primeiro vai somar para depois apresentar na tela. Bom, essa é só uma outra forma de fazer uma atribuição. Tá vendo aqui? Se eu pegar que x é igual a 7, e aqui no caso eu fizer x mais igual a 2, eu vou estar dizendo que eu estou pegando o x, o valor do x, que é 7, somar 2. E aqui, ó, se aqui agora tem 9, então agora eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando por 2 por causa desse símbolozinho. Isso aqui é bom para economizar código. É melhor do que ficar fazendo algo assim, ó. É a mesma coisa para esse caso aqui, ó. No caso, se você substitui aqui por 1, vai ficar praticamente igualzinho isso daqui, ó. Você vai ter um valor da variável somado de 1 que vai atualizar o valor da variável. Aí aqui a gente não precisa pôr o valor da variável de cá, a gente só faz esse maisinho igual, aí você vai somar mais o x com 2 que está aqui. Se não tiver esse valor aqui, ó, ele vai atualizar o valor de x com o valor 2. Tá, vamos seguindo que ainda tem muitos símbolos. Eu vou fechar nos símbolos e depois eu vou iniciar outro vídeo. Tá. Aí aqui agora eu tô falando dos símbolos vezes, ou um ponto, que tem gente que prefere pôr um ponto, ou aquele xzinho mais estilizado. É assim que a gente faz a multiplicação. A origem dele, né, tá nas somas, né? Tudo começou nas somas, né? E depois veio a subtração, depois foi evoluindo. E aqui o símbolo de dividir. Tem o símbolo de dividir matemático, que é esse daqui. E tem o símbolo de dividir da programação. A gente só usa esse daqui na programação. Tem o símbolo da radiciação. Não, esse daqui do operador porcentagens em JavaScript, isso daqui é o mesmo que resto de divisão. Esse outro aqui, esse é muito comum na matemática. Alguns desses não é possível a gente usar na programação, né? É porque cada programação tem sua forma, né? Mesmo na matemática a gente escolhe as formas que a gente quer fazer as nossas matemáticas, né? Tendo lógica, né? Pela dificuldade de se escrever em arquivos TXT ou mesmo em e-mails, alguns professores em matemática comumente representam a potenciação com dois sinais duplos de multiplicação ou com acento circunflexo. Assim temos que 3 vezes 2, ou 3 acento circunflexo 2 é o mesmo que 3 elevado a 2. E ali eu mostro como que é feita a função. Se a gente coloca esse mat.pool 3,2 dentro de um alert, do jeitinho que está ali, a gente vê o valor 9. Vai aparecer escrito o valor 9. Tá, a forma como a gente vê um laço de repetição em matemática é essa daqui. É o mesmo que um laço for. É muito parecido. É bem equivalente. A diferença é que o laço for, ele pode trabalhar com... O laço for, ele pode trabalhar com imprimindo resultados na tela. No caso aqui, a somatória, ele só trabalha com valor numérico, depois ele só executa mostrando, e no final ele mostra os resultados numéricos, né? E aí o que acontece? Só que de alguma forma, se a gente quiser fazer uma somatória dentro da programação, a gente tem que
A gente tem que passar pelo mesmo tipo de função que também apresenta na tela valores como print, como ou até mesmo executar outras funções paralelas além da própria função de somatória que fosse do nosso interesse, né? E aí o que acontece? Quem faz isso daí na programação é o nosso laço for. Aqui eu dou alguns exemplozinhos, né? Essa é uma forma como eu dou o exemplo, né? Que eu peguei a função somatória de Gauss, né? Aqui no caso ela é uma função parabólica. No futuro eu vou mostrar uma forma de fazer ela, mas dentro apenas esperando os resultados mais próximos e totalmente dentro dos conjuntos dos números reais. E é por isso que eu coloquei ela assim dessa forma para mostrar esse códigozinho aqui embaixo, ó. No caso é o código ali em cima ali, né? Ela vai até o n igual a 10. Tá. Do mesmo modo aqui, ó, que a gente tem um laço for para produzir a somatória, a gente tem na matemática a fórmula do produtório, né? Ali em cima, ó, eu estou usando o operador mais, que é uma somatória, né? E aqui para o produtório, eu estou usando um valor vezes, ó. Tá, agora o que, que é uma estrutura if, else, if e else. Tá, é o mesmo que se, não se e o se não. Vou passar mais rapidinho, porque isso daqui é mais simbólico. Se vocês quiserem testar depois, ó, estruturas de decisões, seleções em JavaScript. Tá, aí aqui eu falo um pouco daquelas diferençazinhas lá entre o igual, igual, o diferença e esse daqui, ó. Esse daqui é o símbolo, ó, de diferente. É o mesmo que isso daqui, ó. Então na programação a gente usa esse, na matemática a gente costuma utilizar esse. Para fazer as comparações, para saber se uma variável é igual a outra, a gente utiliza essa. Aí aqui eu dou um exemplozinho. Não esqueçam dos blocos do JavaScript aqui, senão não vai funcionar, tem que ter escrito. Vamos seguir adiante. Agora tem o símbolo para todo. Mesmo que para qualquer ou para todo. Bora lá. Tá. Vamos lá, mais símbolo aqui, ó. É o símbolo de função. Função. Isso aqui é uma função. Isso é só simbologia. Nossa senhora, já está mais de uma hora. Vamos lá, vamos adiantando. Eu vou deixar aqui lendo. Eu acho que se vocês lerem, vocês vão entender. Vamos lá, ali, ó. Como que é a função composta. O símbolo para fazer transformações matriciais. Símbolo de um valor que tende a infinito. O que é o π aqui, ó, mostrando o π. O símbolo do π. O que, que é um valor zero que tende um valor que tende a zero pela direita, que tende a zero pela esquerda, um pouco de limite, o que é um limite, dei um exemplo para E, vamos mostrar logaritmos, algumas coisas de derivadas e integrais, tá? Vamos falar um pouco do que é uma rotina. Vamos mostrar um pouco do que é rotina, exercitar um pouco de rotinas. Tá, agora que eu mostrei os símbolos, eu vou dar uma parada, porque senão vai ficar muito grande, né? O vídeo. Por enquanto são só algumas simbologias, quem tiver interesse em pegar. Eu vou dar continuidade, né? Porque tem muito ainda, olha só. Isso aqui vai crescer e tem muito código-fonte ainda, porque eu não gosto de
deixar nada faltando. Então, era para ser nos apêndices. Esse daqui é a minha pérola, no caso, porque às vezes a gente pega, ó, a gente pega na matemática, mesmo no escrito, se a gente for seguir exatamente sem atenção e sem ter uma ferramenta para testar, às vezes isso daqui, ó, é difícil pra caramba. Isso daqui é uma forma para operar com matrizes. E ela tá bem consistente, tá bem bonitinha, e eu utilizei isso daqui tanto na forma como eu tentei fazer isso daqui na programação e tá funcionando, e a forma como também deve funcionar na matemática aqui que a gente está trabalhando, né? Então isso daqui é as simbologias que eu estou usando para trabalhar com matrizes. E é um livro grande, infelizmente eu não tive tempo de trabalhar com ele, ó. Isso daqui é multiplicação de matriz. Eu espero apresentar isso daqui. Isso é só uma previsão para vocês fazerem uma ideia do que está por vir. Eu pretendo mostrar isso aqui com mais detalhe. Por enquanto eu estou só na simbologia. Isso aqui é para a galera sentir só gostinho. Eu não posso ficar passando tão rápido, porque eu quero rever um pouco de cada vez. São os exercíciozinhos. Ó, resumo de derivadas integrais. Então, eu tenho acumulado um bocado de conhecimento, porque eu tenho um objetivo. E em breve vocês todos vão ver. Isso aí, galera, ó. Espero o próximo vídeo aí, que eu vou tentar passar isso daqui mais devagar, para que vocês possam ver e entender. Eu não sei se eu vou conseguir mexer mais aqui, que eu tô com outros trabalhos que são mais pesados. Mas de qualquer forma, como é conhecimento, eu não quero perder. Eu vou disponibilizar para todo mundo. E vai ser útil. Para alguém eu sei que vai ser útil. Vamos lá, galera. Próximo vídeo. Vamos ver se eu consigo gravar hoje ainda.